Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assiste. Segunda-feira, após esse primeiro turno de eleições, estamos aqui para glorificar o nome de Deus e ficamos muito, mas muito felizes com sua presença aqui em nosso canal, O Ponto de Inflexão. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem ele, compartilharem com o maior número de pessoas possíveis e, claro, se inscreve aqui embaixo nesse botão vermelho no nosso canal, dá essa força pra gente, para o nosso trabalho, que a gente vai ser muito grato. Agora chega de assunto e vamos ao tema de hoje. Bem, o tema de hoje é as 5 etapas do estudo bíblico. Você já parou para analisar que muita gente já disse que já leu a Bíblia inteira, mas se você fizer uma pergunta a ela, ela não entende metade da Bíblia? Pois é, isso é natural entre os cristãos e também entre as pessoas que não são cristãs. E por que você fala isso, Matheus? Porque eu também tinha esse pensamento de que ler a Bíblia inteira e ler a Bíblia rapidamente era algo que me colocaria em um posto maior, ou que me colocaria em um posto de saber mais sobre a Bíblia do que pessoas que não leram a Bíblia inteira. Mas isso é uma enganação. E eu lhe explico agora. Quando as pessoas normalmente leem a Bíblia, elas não leem como se fosse uma viagem. E por que eu digo isso? Porque quando você lê um livro, quando você assiste um filme, ou mesmo quando realmente você faz uma viagem, você não gosta de pegar cada detalhe, você não gosta de viajar naquela história, você não gosta de viajar e se colocar ali como parte daquilo. Na Bíblia não é diferente. Apesar de ser um livro enorme, de ser um livro grande, a Bíblia é um livro muito especial para quem deseja entrar de cabeça com uma viagem, porque é uma viagem e se você não estiver pronto para entrar e viajar nela, você vai ler ela inteira, mas não vai ter o entendimento necessário, não vai ter os frutos. Por quê? Eu lhe explico agora. Nas 5 etapas de estudo bíblico que tem aqui na minha Bíblia, que é a King James, eles trazem um passo a passo muito interessante. E o primeiro deles é: faça as malas. Quando você vai viajar, você não apronta suas malas e não coloca tudo aquilo que você precisa? Não é diferente quando você vai ler uma Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, a primeira coisa que você precisa é o quê? Atenção. Não, você precisa do Espírito Santo. E para encontrar e para ter essa intimidade com o Espírito Santo, você tem que orar. Aí eu te pergunto, quantas pessoas aqui, sejam sinceros, quantas pessoas oram antes de ler a Bíblia? Normalmente as pessoas oram depois que leem a Bíblia. E isso é um erro fatal, porque quando você ora depois, não tem como você pedir a sabedoria e o conhecimento necessário e o entendimento necessário para você entender as Escrituras de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo está em leia os mapas. Quando você vai fazer uma viagem, você, claro, precisa do endereço. Hoje a gente tem o Google Maps, que facilita as nossas vidas, ou o Waze, ou o aplicativo que você quer para chegar no local, no seu destino. Ou seja, você precisa ler o mapa, você precisa conhecer o mapa pelo menos, mesmo que você nunca tenha ido para aquele lugar. E a Bíblia é assim, você precisa entender quais capítulos, quais são os versículos, e você precisa entender por onde começar. E a Bíblia começa por onde? Gênesis. Muita gente quer pular e começar por outros lugares, mas não, comece baseado no mapa, porque quando a gente vai fazer uma viagem, a gente se baseia pelo mapa. Não pegue atalhos. A terceira coisa é leia os sinais de trânsito. Quando você já aprontou as malas, já leu o mapa e você está no caminho, você está na estrada, você precisa ficar atento aos sinais de trânsito. Ou senão você vai ser multado, ou senão você vai se perder. Assim é na Bíblia. Você precisa estar bem atento aos sinais que a Bíblia dá. E eles são bem claros muitas das vezes. Às vezes são algumas palavras que para os tempos de hoje são mais complicadas
Mas se você estiver atento aos sinais, é claro que você não vai se perder. E a quarta etapa é a seguinte: aprender a falar como nativo. Eu estive em São Paulo algumas vezes e sempre que eu chegava em São Paulo e eu ia me comunicar com um paulista, eu falava pronto. Pronto pra gente é ok, fechado, combinado. E para os paulistas, quando alguém fala pronto, ele já diz, esse daí é baiano. Ou seja, eu não me adequei à linguagem dos nativos e por isso ele reconheceu que eu não fazia parte daquele estado, daquela cidade. Então, você tem que estar atento quando você está lendo a Bíblia, na linguagem que é utilizada na Bíblia, porque os tempos eram outros. Muitas vezes você julga as palavras ou julga a forma de expressão que está aqui dentro da Bíblia, mas a gente esquece que os tempos eram outros, ou seja, a cultura era outra, as linguagens eram outras e a gente tem que estar atento para fazer essa distinção. E a quinta etapa e última, mas por isso ela não é menos importante, é volte para casa. E é essencial, porque quando você faz uma viagem, normalmente você tem a data de voltar. Algumas pessoas dizem, vou ficar aqui até quando eu quiser. Não, você tem um tempo de voltar. A não ser que você queira se mudar, porque aí deixa de ser uma viagem. Você está indo para outro lugar para se mudar e não para viajar, para passear. Então, quando você acaba de ler a Bíblia, você tem que voltar para casa. E quando você volta para casa, você está voltando para o mundo, você está voltando para o seu emprego, você está voltando para o seu ambiente familiar, você está voltando para o seu ambiente com a sua esposa, com os seus filhos. E aí é o mais importante, porque aí você tem que dar frutos. E por que você tem que dar frutos? Porque você já aprendeu tudo que estava aqui dentro. Você aprendeu o versículo do dia, o capítulo do dia, e você precisa colocar isso em prática. Sabe por quê? Uma árvore sem frutos é uma árvore morta. Uma árvore sem frutos é uma árvore que não serve para nada. E eu garanto que você não quer ser uma árvore sem frutos. Você quer ser uma árvore que dê frutos, que as pessoas digam, realmente, esse daqui é diferenciado. Esse daqui tem luz. Esse daqui dá frutos. Esse daqui tem obras. Então, essa parte é de fundamental importância. Você dar fruto. Eu espero que com essas dicas que eu trouxe aqui, vocês consigam ter uma leitura da Bíblia menos cansativa. E eu falo isso não só para você que é crente, para você que também não tem nenhuma religião e gosta de ler a Bíblia por curiosidade, por entendimento histórico. Você vai ler a Bíblia de uma forma muito mais fácil. Eu digo isso porque eu estou fazendo isso aqui na prática. Eu estou, a partir desse momento, lendo a Bíblia conforme esse manual, essas dicas e essas etapas. E eu estou tendo muito proveito. E eu garanto que você também terá. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Qualquer dúvida, pode falar comigo, que eu estou aqui à disposição de vocês. Tamo junto.